Boa noite. Ainda fica em pé para estar fazendo oração, irmãos? Para nós estar fazendo oração em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, queremos te agradecer, ó Pai, agradecer por esse dia, agradecer, ó Pai, pela saúde, pela paz, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigado por tudo. O Senhor esteja nos protegendo, o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando no decorrer desse culto, abençoando, ó Pai, o pastor que está vindo, ó Pai, de Ituverava, que eu possa estar protegendo ele nessa viagem, ó Deus. Cuida de todos, em nome de Jesus. Amém. Pedir que os irmãos possam estar abrindo a sua Bíblia. Pode assentar, irmãos. Pedir que os irmãos possam estar abrindo a sua Bíblia no Salmo 150. Pastor chegou aí, né, pastor Saul? Tranquilo. Abre sua Bíblia no Salmo 150. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o outro, assim até terminar. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpas. Louvai-o com símbolos de sonoros, louvai-o com símbolos de retumbantes. Amém. Agora, a Viviane tinha escolhido um hino, o hino é o hino número 144. Vamos ficar em pé para cantar esse hino, irmãos? Estou contente
Canta essa história, cantando assim. Cristo na cruz morreu por mim. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Pode assentar, irmãos. Pedir que os irmãos possam estar abrindo a sua Bíblia. Acho que não precisa nem abrir a Bíblia não, que esse salmo é bastante conhecido, Salmo 23. Só um versículo que eu vou estar lendo aqui, que eu quero falar desse versículo assim. Eu acho que todo mundo a gente está passando por um momento difícil, que é essa pandemia, desemprego, passando por várias dificuldades. Tem vezes que a gente está angustiado, não está achando solução para a gente estar resolvendo os problemas da gente. Então, sempre a gente procura algo que conforte o coração da gente. E tem um versículo que eu gosto muito de estar lembrando dele, que é nesse capítulo 23 de Salmo, que é o versículo 4. Vamos ler esse versículo todo mundo junto, irmão? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Já consola. Então, é para a gente refletir nesse salmo aqui, nesse versículo. De maneira alguma Deus o abandona. Tem vezes que quem passa por problema aí, logo a gente entra em desespero, mas vamos estar lembrando nesse versículo que Deus não nos abandona, sempre está conosco. Amém? Agora eu vou estar passando para o louvor. O louvor vai estar cantando, acho que 3 cânticos. E no segundo, aquele que veio preparado com seu dízimo e oferta, possa estar trazendo aqui à frente. Gostaria de pedir para aqueles que puderem, possam se colocar em pé, para a gente louvar e engrandecer aquele que é digno do nosso louvor. Amém? O primeiro cântico é Poderoso para Vencer. Nós vamos exaltar aquele que é poderoso para vencer. Sobre a terra, sobre os céus, é Senhor.
salmo muito conhecido. Eu gosto muito. Salmo 96. Que glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos começar pelo coro. Pelo coro, tá, Dudinha? Deus, nosso Salvador. Abençoa-nos agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode... A separação de classe, acho que é a Estefânio. Vou trazer as crianças aí, Estefânio, para estar orando para elas. De orar, Estefânio. Hoje nós
Temos a presença do pastor da cidade lá de Ituverava, né, pastor? Da Igreja Presbiteriana de Ituverava. O nome do pastor é Saul, nós já conhecemos. Só que eu não lembro da esposa, se eu apresento ela aqui. O nome da mulher do pastor, da esposa dele, é Rosângela. Então tá bom, passa a palavra para o pastor, que possa vir à frente. Graça e paz a todos os presentes. Eu quero trazer um abraço aqui do pessoal que nos é muito querido, né? Nossos filhos. Então, trago lembranças aqui da Joyce, minha primogênita, e da sua filhinha Laura, que vai fazer 1 ano em março, e do seu esposo Daniel. Sara também. Ambas moram em São Paulo. E do Mateus, que está em Vitória fazendo Universidade Federal, ou tentando fazer, não é? Parece que vai ser acesso remoto e presencial ao mesmo tempo lá no Espírito Santo. E da Manu, que tem 6 anos. Eu, lá em Ituverava, a gente está fazendo assim, pelo menos na nossa igreja, crianças só a partir de 9 anos. Aqui pode vir menorzinha, tendo até salinha, né? Mas elas ficam de máscara lá o tempo todo. Tempos difíceis, tempos da gente avaliar tudo que a gente está passando, aprender coisas, não perder a esperança, ter paciência. Nós já estamos no final, né? No início de um processo de vacinação e no final desses hábitos que se tornaram ou tentaram se tornar corriqueiros para nós, né? Por exemplo, a máscara. Eu sou mineiro do Vale do Rio Doce, também Rosângela, só que ela está do lado da fronteira capixaba, o Rio Doce continua até o mar, né? E a minha cidade fica bem pertinho da que ela nasceu, chamada Resplendor, dela é Baixo Guandu. E a minha história, bem resumida assim, há quase 30 anos atrás, me formei em Campinas e passei um tempo junto aos capixabas, que foram quem me enviou ao seminário. Depois passei um tempo com os mineiros e também com os gaúchos, tomei um chimarrão lá com a Igreja Presbiteriana em Porto Alegre durante 4 anos. E voltei para São Paulo por conta das minhas filhas que queriam estudar na Universidade Mackenzie. E cá estou, em Ituverava. Passei um tempo em Fernandópolis e descobri Ituverava, ou Ituverava me descobriu, e estamos desenvolvendo um tempo bom ali. Gosto muito de conhecer a Igreja do Senhor espalhada por todo canto. Eu quero convidá-los a fazer uma leitura bíblica no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Nós vamos fazer essa leitura do verso 16 até o verso 29. Melhor, podemos fechar até o 30. Atos 17, 16 a 30. Nós vamos alternar a leitura. Então eu começo e vocês lerão os ímpares, né? E eu os pares. Então eu começo e encerro. Na minha tradução é um pouquinho diferente da sua, mas pouca coisa, muito leve. É a Nova Versão Internacional. Mas dá para seguir o raciocínio aí.
Está escrito assim na Bíblia Sagrada. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: foi eu ainda? Vocês agora? Ou eu pulei? Isso mesmo. Qual verso vocês leram? 19? Ah, pois bem. Desculpem aí. Então, agora eu leio o 20. Então, levaram a reunião ao Areópago, é isso? É isso? Então, vamos lá. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, como ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de vós. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Não sei se você já reparou, eu tenho reparado, que tem uma grande facilidade entre as pessoas hoje, e já há algum tempo isso tem se formado em nossa cultura, de falar agressivamente. As pessoas têm a impressão que estão mais bravas
Normalmente nas redes sociais, parece que para falar no Facebook, para falar à distância, para falar virtualmente, as pessoas estão mais agressivas. Não bastasse essa facilidade de ficar bravo, há uma polarização em nossa cultura hoje, não só política, mas polarização de pensamento. Pensamentos de esquerda, pensamentos de direita. Mas pensamentos conservadores, pensamentos progressistas. Teve um camarada muito inteligente há muito tempo atrás que disse assim: eu posso não concordar com nada do que você está dizendo, mas eu darei toda a liberdade para que você diga. Paulo estava num projeto de fuga. Ele tinha acabado de sair de uma cidade. O discurso de Paulo, por vezes, tinha impactos econômicos. A evangelização de Paulo incomodava por onde ele passava. O ódio, às vezes, era tempero da reação de pessoas que discordavam de Paulo. Chegando ele a ser açoitado algumas vezes, preso. Então, Paulo estava em Atenas num projeto de fuga. Atenas seria a rota de fuga para Paulo. E o texto me ensina demais com a experiência do diferente. A experiência que me traz conhecer o diferente. Ouvir coisas diferentes das que eu creio, ou vão me somar ao que eu não sabia, ou vão... Estão me ouvindo bem? Então, né? Entendendo também. Ou vão me somar àquilo que eu ainda não sabia, ou essas coisas diferentes vão consolidar, confirmar o que eu creio. Legal, esse é o que você acredita. E aí eu acredito diferente. Diz o texto que Paulo ficou indignado quando ele foi deixado ali em Atenas para passar um tempo, para aguardar 2 amigos que o deixaram ali. E aí ele começou a andar pela cidade e ver muitos ídolos. Vamos só lembrar aí, você deve ter estudado isso nas suas aulas de história, alguns mais recentes, outros não tão recentes assim, que Atenas foi uma das principais cidades antigas, junto com Esparta. Atenas tinha a fama de uma cidade intelectualizada. Em Atenas se saía as principais virtudes intelectuais. Não é? Então, verdades importantes na área da economia, da política, da área da medicina, saía de Atenas, não é? Da filosofia ateniense. E a religião, o ateniense era tão democrático, extremamente democrático, que além de todos os deuses, todas as imagens das crenças da religião ateniense, ou daquilo que acreditavam os atenienses, além desses, eles construíram um altar sem nada. Porque tamanha democracia, pode existir alguma divindade que a gente não conheça. Então, essa é para essa possível divindade. Só para confirmar uma coisa, vocês têm tido o hábito de terminar o culto em 1 hora? Tá. Mas o reverendo Francisco passa um pouquinho. É isso, né? Vocês não querem dedurar ele, né?
Aí, diz o texto, que Paulo se indignou face à idolatria dominante. É assim que está na sua tradução, né? Idolatria dominante. Nada era mais irritadiço, nada era mais ofensivo, nada mais era mais desagradável para um judeu monoteísta. Só existe um Deus sobre todas as coisas, ele criou todas as coisas, monoteísta e ídolo, né? Imagem. O judeu tinha uma certa aversão aí em representar a divindade com imagem. Lá nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem alguma que se torne divindade, que vire divindade. E aí Paulo começa a pregar. E a primeira estratégia dele é ficar num lugar que passa muita gente. Né? Pregar, praça. Se fosse hoje, Paulo talvez escolheria numa grande cidade um shopping para falar onde circula muita gente, ou numa rua movimentada. E era um costume, um hábito, as pessoas pararem para arrazoar com esse falante, com esse filósofo. Era algo comum. Tanto que são grupos de filósofos que questionam sobre o assunto que Paulo traz. Não é? Então, não era alguém que era tido assim como um louco, como hoje pregar na rua, né? Pregar na rua não tem um aspecto legal assim. E aí, Paulo é recolhido no Areópago. E o seu discurso é que me ensina demais como é que eu lido com o meu discurso, aquilo que eu creio, a minha fé. Como é que eu lido nesses tempos em que são valorizados discursos de ódio, discursos agressivos, discursos de falta de respeito ao que o outro crê, ao que o outro diz, falta de respeito à pessoa, à liberdade que a pessoa tem. Porque quando convidam a Paulo para ir num lugar nobre da cidade, que era o Areópago, então o Areópago era como se fosse, então, a Câmara dos Vereadores. É lá que se reunia para tomar decisões que faziam importância na vida da cidade. E dada a importância de Atenas na vida de todo grego, de todo cidadão grego, por todo canto que se tinha a cultura grega. E quando Paulo chega no Areópago, ele me ensina a primeira lição. Quando ele se levanta e fala assim: cidadãos atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja, o texto me disse que o sentimento de Paulo era de revolta. Mas cadê a revolta de Paulo no discurso? Se foi. Porque se substituiu num discurso de profundo respeito. Primeiro, em dizer assim, cidadãos atenienses. Era um privilégio grande para Paulo ir até o Areópago. Era um lugar que normalmente só podia ir homens gregos. E Paulo vai lá. Né? E para tirar onda, fala em grego. Porque Paulo falava em 4 idiomas. Né? E aí ele massageia o ego desses cidadãos. Os chama de atenienses. Se eu não me engano, é Sócrates que ganhou a cidadania ateniense. Ser ateniense era um privilégio. Então ele os chama de atenienses, chamando a atenção de todos os ouvintes. E depois ele reconhece, com respeito, a espiritualidade que lhe é diferente. Ele não pica o pé
no ídolo dos outros. Ele não ofende a espiritualidade do outro, diferente da minha. Ele os trata com profundo respeito. E mais que isso, um pouquinho à frente, Paulo vai dizer assim, olha, o altar que vocês construíram, que está escrito ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu venho apresentar para vocês. Que eu venho lhes dar a conhecer. Olha, o que era diferente passou a ser ponte e não muro. O que lhe era diferente, os ídolos o revoltavam. É diferente ter um altar que não tem ídolo, dizendo ao Deus que não se conhece. E Paulo diz, esse é que eu quero dar a vocês a experiência de saber. Né? Conhecer aqui tem o sentido de saber. E ali era o lugar que todos se encontravam para discutir e buscar saber onde se encontra mais água. Né? Obrigado, irmão. E o povo passa a escutá-lo mais avidamente. E agora o discurso de Paulo passa a construir muitas pontes. Os epicureus e os estoicos que questionaram sobre Jesus, o Jesus que Paulo pregava, agora são respondidos. Porque Paulo começa a responder indagações filosóficas, questionamentos de vida. Saber o porquê, o povo questionava isso, né? Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ou na minha mineirice, de onde que eu vim? Para onde que eu vou? Né? E Paulo diz, nele nos movemos e existimos. Nele respiramos. Então, o discurso de Paulo responde a indagações do povo. Eu tive um professor, já é falecido, reverendo Joás. Ele dizia que o pastor precisa tomar muito cuidado para que não responda perguntas que a igreja não está fazendo. Precisa ter muito cuidado na sua audição para que os sermões venham de fato ao encontro de questionamentos e indagações do dia a dia do brasileiro, do paulista, do habitante da região de São Joaquim. Sermões que respondam isso. É isso que Paulo nos ensina. O seu discurso cristão tem sido esse discurso que responda aos questionamentos da humanidade ou das pessoas que circundam você, as pessoas que estão em torno de você, da sua família. O que eles estão questionando da vida para a vida? Nós temos a ameaça do coronavírus, a ameaça da doença Covid-19. Que oportunidades essa ameaça nos traz para que no nosso discurso tenhamos discurso libertário, discurso de conhecimento de Deus, discurso em que leve as pessoas que não conhecem a Deus. Imaginam que conheçam. Os gregos imaginavam que conhecia a Deus a partir da história lendária de cada deus grego, mitológica. Mas não conheciam o Deus que criou todas as coisas? Nenhuma das mitologias trazia ou satisfazia o coração do grego? Paulo diz, é esse em quem nós respiramos, nos movemos, não é? Uma coisa que nesse discurso de Paulo eu aprendo e me liberta demais
é quando ele cita no verso 23 os autores gregos. Ele fala assim: porque os vossos poetas têm dito. Opa! Então Paulo lia literatura do mundo. A cultura grega é muito valorizada. Dizer que você leu Ilíada era algo forte, né? Aí eu li. E aí Paulo diz: como os vossos poetas têm dito, vocês têm buscado a Deus, vocês estão perto de conhecê-los. Como os vossos poetas têm dito. Eu aprendo aqui, queridos, que nós não podemos demonizar a cultura. Nós protestantes temos mania, hábito de demonizar a cultura. As coisas do mundo. Eu não posso me envolver com essas coisas do mundo. É assim que a gente fala? E a Bíblia diz: olha, examinem todas as coisas. Sejam críticos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Sejam críticos. Se envolvam de fato. Leiam essa literatura. Tenham maturidade para avaliar e criticá-la. E reter o que é bom. Reter o que é bom. Porque a teologia não nos responde tudo o que se propõe, não é? Deus usa a cultura de sua época na boca de Paulo. E você quer ver uma coisa tremenda aí? Você viu Paulo falar o nome Jesus? Paulo pregou um sermão sem falar o nome Jesus. Ele falou de Jesus, mas ele não falou o nome Jesus. Habilidade para falar, não é? Habilidade para falar. Ele chamou Jesus de varão no finalzinho do sermão. Deus trouxe um varão. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora são tempos de arrependimento. Então, o valor do discurso de Paulo é me ensinar que sentimentos de indignação precisam estar presentes no nosso olhar e interpretação de um mundo que não conhece a Deus, que não conhece Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quando formos nos dirigir ao ser humano que crê diferente da gente, eu preciso ter um profundo respeito por ele enquanto pessoa, pelas suas crenças, pela sua limitação, que Paulo chama tempos de ignorância. E se somos calvinistas, ainda mais temos de ter esse discurso, não é? Porque quem converte é o Senhor. Não sou eu que convenço ninguém da minha fé, da minha posição, da minha religião. É o Senhor quem vai ministrar o coração. Não é por força, nem por violência, diz o profeta, mas pelo Espírito do Senhor. E eu aprendo demais. A Bíblia inteira, no livro dos Provérbios, quando ele diz, no Provérbios 15, verso 1, a palavra mansa acalma a ira. Eu sei que para alguns isso pode ser mais fácil do que para outros. Para alguns tipos de temperamento, algumas pessoas têm pavio curto, outras nem têm pavio. Sei que para esses vai ser um caminho mais difícil, mas a palavra é para todos. Para um vai ser mais fácil, que é mais manso. Para outro vai ser mais difícil, mas o caminho é um só para nós. O sermão de Paulo me ensina, eu preciso ter respeito, eu preciso falar com respeito. Eu preciso fazer das diferenças pontes de relacionamento, pontes para o meu discurso, discurso que liberta, discurso que leva as pessoas a Jesus, que leva as pessoas à salvação. Amém? Vamos falar com Deus? Fale com o Senhor.
Se para você o caminho é mais difícil, diga a Deus, facilita para mim, Pai. Facilita para mim. Não bota gente que me irrita no meu caminho. O ruim é quando essa gente que irrita a gente muito perto, né? Pai, mãe, filho. Mas as diferenças são pontes. Amém? Para a gente aprender de Deus. Fale com o Senhor. Se coloque diante dele. Como esse que leva essa mensagem. Dessa forma aí que Paulo nos ensina. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Confessamos a Ti nossas limitações e agradecemos demais por estarmos aqui essa noite, por esse agendamento, por esse encontro, Senhor. Continua a abençoar essa igreja, o conselho dessa igreja, a junta diaconal dessa igreja, a liderança dessa igreja. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, para que o Teu nome seja glorificado dia após dia. Continua, Deus, protegendo, cuidando de cada família aqui. Cuida dessa cidade, Pai. Abençoa aqueles que estão no poder, seja no legislativo, no executivo, no judiciário. Abençoa, Senhor, as polícias desse lugar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da saúde de São Joaquim da Barra. O Senhor cuide da saúde dos paulistas. O Senhor cuide da saúde do nosso país. O Pai, liberta o nosso mundo, o nosso planeta desse vírus. Nós assim te oramos, mediados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Em pé, tua bênção? Vamos ficar em pé, então? Vai dar um recado. Pode? Vamos ficar em pé? Tem amém tríplice também? Oh, que beleza. Que a graça do Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, o amor do Deus Filho Jesus Cristo, as ternas consolações do Deus Espírito Santo, sejam sobre nós, queridos, sobre todo aquele que busca Jesus com um coração sincero, de agora e para sempre. Amém. Pode se sentar. Em nome do conselho, né? Quero agradecer a presença do pastor, sua esposa Rosângela, que eu não vou esquecer o nome, porque a minha também chama Rosângela, né? Certo? Eu também. Eu quero agradecer, né? Grado aqui, né? E conhecer bem a trabalho da Igreja de São Joaquim como um trabalho que tu verava, né? A família do nosso irmão. A Taíde. Eu tô com o A e não vai. Do irmão Ataíde, que é nosso diácono aqui, né? Começou na casa dele, né? E se tornou tuverava, né? Hoje nós estamos ligados ao presbitério de Pinheiros, à igreja de Pinheiros, né? Mas o trabalho começou tuverava. Então, agradeço. Quero contar às vezes, né? Tá bom, obrigado. Esse aí não tem cerimônia, vai dando pulinho. É o seguinte, nós temos alguns avisos, né? Antes de mais nada,
Sexta e sábado eu estive lá em São Paulo, né, reunião Presbitério de Pinheiros, né? Participamos lá de reuniões, participamos de decisões em igrejas, novas igrejas acabaram de tomar assento. Temos igrejas que estão construindo novos templos, né? Miguelópolis já tem terreno comprado. Em Aparecida também já está se mobilizando para construir o templo. E o presbitério, no geral, cresceu durante a pandemia. Houve um crescimento, não de todas as igrejas. Por exemplo, São Joaquim não cresceu. Cresceu. Mas outras igrejas do presbitério cresceram. Eu quero avisar também que domingo que vem, né, 9 horas da manhã, nós vamos ter a nossa reunião ordinária para apresentação do orçamento para 2021, né? Não teve como fazer isso em dezembro, né? Então nós esperamos até passar a reunião do presbitério. Então vamos domingo que vem, 9 horas da manhã, reunião ordinária aqui, né? Para apresentação dos relatórios, né? Da estatística e relatório, né? Relatório financeiro. Então, eu peço a todos os membros comungantes que estejam aqui, né, às 9 horas da manhã, porque isso daí é uma reunião muito importante, né? Outro aviso que nós temos é sobre o treinamento de oficiais, dia 20 de fevereiro, a partir das 2 horas da tarde, ali no ponto de pregação em Puã. Nós vamos fazer um treinamento de oficiais. Motivo: mandato dos oficiais está terminando. O meu, por exemplo, vence em agosto, né? E então nós temos que fazer eleições e nós temos que preparar, né, os irmãos para que eles tenham condições de se tornar candidatos e serem eleitos, né? E uma coisa importante que eu descobri também ontem, lá em Pinheiros, é que no caso do presbítero, tem que ser feita a eleição 3 meses antes do vencimento. No nosso caso específico, tem que acontecer mesmo, porque nós estamos só com 2 presbíteros e o meu mandato está vencendo, então vai passar a ficar só um. Então nós precisamos repor, né? Nós temos, no mínimo, ter 3 presbíteros na igreja, certo? Então nós vamos fazer esse curso de oficiais. Quem vai ministrar o curso, certo? Esse treinamento vai ser o pastor Cirilo, que eu fui com ele para Pinheiros, né? Porque o pastor Francisco já estava lá para Salto, né? Então de lá ele foi para Pinheiros e eu fui de carona com o pastor Cirilo e o presbítero Newton lá de Guaíra, né? Então, lembrando, né, o pastor Cirilo vai dar esse curso dia 20 de fevereiro, 2 horas da tarde. Então, os irmãos, os homens, né, que sejam capacitados para que possa assumir essa tarefa aí, né? Esse encargo também, né? Certo? Tem mais algum perguntar? Taíde, tem algum recado que pode ser dado?
Então, para montar essa cesta, por exemplo, mais cestas, o que tem, qual que é os itens que precisam mais no momento? Ah, tá. Então a gente aguarda essa lista aí, né? É importante que os membros da igreja continuem doando os itens da cesta básica. Nós temos muitas pessoas necessitadas, né? Principalmente por conta da pandemia, muitos aí ficaram desempregados, então esse trabalho da junta diaconal tem que ter continuidade, certo? Eu quero agradecer as visitas também, né? Aqueles que estão aqui, né? Temos o nosso irmão ali de Juiz de Fora, Vitor, né? Que já está vindo aí já há algumas semanas. Né? Espero que você esteja se sentindo bem aqui no nosso meio. Muito bem, então a reunião está encerrada. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.